uma profissão valorizada ou menosprezada? Quais os principais pontos dessa profissão? É daqui a pouco. Voltamos já. Hoje estamos com a nossa repórter Paola, que falará mais sobre esta profissão. Boa tarde, Paola. Boa tarde, Daiane e Enzo. Boa tarde, telespectadores. Hoje estamos aqui com a pedagoga Priscila de Oliveira Brandão e iremos a entrevistar para saber um pouco mais sobre essa profissão tão importante para o futuro do Brasil. Tudo bom, Priscila? Oi, tudo bem? Boa noite para todos. Você poderia me dizer quais são as atividades que você realiza nessa profissão? Eu sou professora, então, há 7 anos no município de Bento Gonçalves. E no município eu tenho 2 cargos. Eu tenho de manhã o reforço escolar, onde eu atendo crianças do 3º e do 4º ano. No período da tarde eu leciono numa escola pública também do município, onde eu sou professora de anos iniciais do 2º ano, de alfabetização também. Qual é a formação necessária para o desempenho dessa profissão? Então, para a minha profissão é necessário ter ou um magistério, né, que é o ensino integrado ou ensino médio. Aqui em Bento ele é oferecido na Escola Cecília Meirelles, ou fazer uma faculdade, né, de pedagogia, né. E existe algum piso salarial definido? Ele é respeitado? É bem controverso. Ele existe sim. A gente acaba ganhando muito pouco, perto de outras profissões. Sim. Seria 4.000 e alguma coisa, 40 horas, né? É sempre bom, é sempre importante a gente saber que o magistério, que o professor de educação básica, professor de anos iniciais, professor de creche, que é professor de educador infantil, ele tem carga horária de 20 horas, né? Então a gente quando fala, professor ganha 4.000 e tanto, é o salário baixo, mas é 40 horas, né? Então quando a gente fala em 20 horas seria 2.000 e pouco, ó, Sim. salário base. De que forma a sua profissão é regulamentada? Qual é que é a legislação, a lei que regula ela? A lei, nós temos a Constituição Federal, que ela traz essa questão do magistério, né, o poder lecionar, e a nossa lei que regulamenta a educação seria a LBD, né, Lei de Diretrizes e Bases, né, que ela traz toda a regulamentação da nossa profissão. Depois tem o Estatuto do Servidor e temos o Estatuto do Magistério também aqui em Bento Gonçalves, que ele regulamenta toda a nossa profissão. Foi perguntado à pedagoga Priscila de Oliveira Brandão sobre sindicatos. O sindicato das escolas particulares, em geral, pega para os professores ou os donos das escolas particulares, basicamente, uma melhor condições de trabalho, salários mais justos e reajustes, pois eles não são garantidos pelo governo, assim apenas pelos donos. Sindicatos das escolas municipais. Professores negociam junto ao município para melhores condições de trabalho e melhores salários. No sindicato das escolas públicas é negociado com o governo sobre como gerir a escola. E quais seriam as principais dificuldades e desafios da sua profissão? Dificuldades e desafios eu tenho muitos. Falta de reconhecimento, falta de respeito, falta de valorização, não só a valorização na questão salarial, mas a valorização como um todo. Falta de monitores. Quais são os aspectos positivos da sua profissão? Tipo, os motivos que levam alguém a escolher ela? Eu acredito que tu estar em sala de aula te traz um prestígio ainda de certa maneira. Mas não o prestígio quando a gente fala em prestígio, é o prestígio das crianças, né? Respeito, essa valorização, eu acho que é E depois ver, quando tu vai a alfabetização, que é a minha parte, né? Eles aprendendo, sabe? Eles lendo as primeiras palavras, é muito fofinho. Bom, Priscila, e como você acredita que a sociedade vê a sua profissão e os seus colegas de trabalho em geral? A sociedade é a única profissão, eu acho, que é desvalorizada a todo instante, né? Dizendo que a gente é questionada num todo, no didático. Às vezes eu tenho pais que vão lá dizer como é que eu tenho que aplicar uma prova. Fui eu que estudei. Eu é que sei, eu que estou na aula com 20, 30 alunos.
Eu que sei a melhor maneira de aplicar uma prova, eu que sei a melhor maneira de conduzir a minha aula. Foi perguntado a Priscila de Oliveira Brandão sobre leis que mudaram muito na época da pandemia, sobre pedagogia e educação no geral. Bom, tivemos a MP 927 de 2020, que autorizou o home office sem necessidade de contrato formal. Também tivemos a CNECP número 5 de 2020, que autorizou o uso de remoto emergencial. E quais são as curiosidades sobre pedagogia? No primeiro dia de aula, o meu professor professor Gomercindo, na Federal de Pelotas, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Depois do Enem, né, que o Enem ele facilitou a vinda de estudantes de escolas públicas para a Universidade Federal. Sim. Que antes do Enem era um grande número de pessoas de escolas particulares de outros municípios e outros estados que vinham estudar na Federal de Pelotas, né? E nós éramos em 50 na sala no ano que eu entrei. E nesse ano, então, de 50, eu acho que só 4 ou 5 realmente não eram de Pelotas. O resto, todas eram. Sim. De Pelotas. E poucas guriazinhas novinhas, tipo, que saiu da 17, 18 anos. Eu lembro que o resto era tudo, assim, 20 e poucos. Tinha colegas de 50 anos. Sim. E você poderia me dizer como que a sua profissão ela está sendo afetada pela pandemia? Eu era professora, então, na época da pandemia, da creche. Seria uma creche de manhã e de tarde, alfabetização. E a aula era postada, tanto para os bebês quanto para os maiores do segundo ano. Então acontecia da maneira que esperava, porque embora eu poste o meu conteúdo, eu pegue meu caderno hoje, bato uma cópia e envio para todos os pais, eles não vão saber fazer como prof. Sim. Né? Não é só o conteúdo ali no caderno, é o jeito que a prof constrói o pensamento, o conhecimento em sala, né? Que leva aquilo. A educação não é um processo, né? Ela é uma construção de um pensamento, de um conhecimento que tu vai construindo com um aluno em conjunto, e não dar a resposta. E você, então, como professora, acredita que a inteligência artificial, por exemplo, não teria como fazer isso? Não, porque a inteligência artificial ela não vai reconhecer todo o processo de dificuldade que aquela criança tem, né? E construir todo o processo. Ela pode até me ajudar a fazer um planejamento de aula, porque o processo de aprendizagem ele não é o mesmo para todos. Sim. Então, não tem como, eu acredito que ela nos substituir. Não, ela veio para ajudar, não substituir, não. Então, acho que é isso, Priscila. Muito obrigada. Obrigada pela atenção dos telespectadores. Agora nos voltamos com a Daiane e o Wilson. Bom, gostaríamos de agradecer a nossa repórter Paola e a pedagoga Priscila por essa reportagem. Essas mudanças revelam um processo de precarização nas relações de estudo e trabalho. Bom, os professores são mal remunerados, menosprezados e mal pagos, o que reflete uma sociedade desigual, que não dá devida importância para uma função tão importante para o futuro do país. Com isso, concluímos o nosso jornal de hoje. Se você quer ver ou rever alguma das reportagens aqui apresentadas, basta acessar o canal do YouTube dos participantes. Boa tarde.